Dzień dobry. Eu me chamo Terezinha. Eu tô falando da contenda. Ontem fui no shopping com Maresca Estefânia. Moça da cidade diz que temos que sair conhecer lugar novo, que não pode ficar só na contenda. Então acordemos cedo e já arrumemos o GPS da Rural para chegar na capital. Maresca já começou as cantorias, aquela música de Lulu Santos. Guri, eu vou pra Curitiba pra ver a vida na cidade. Vou fazer vídeo pra internet, arrumar noivo pra casar. O vento espalha os meus cabelos e a vaca lambe minhas pernas. O sol queima o meu corpo, as polacas tão felizes. Quando cheguemos ainda estava tudo fechado. Não entendo essa gente que começa a trabalhar quase na hora do almoço. Vi que do lado do shopping tinha lan house, então fui lá ver se achava uns novelos bem bonito. Entrei lá, mas dentro tudo escuro, e só tinha aquelas TV que tem botão dentro de uma forma que fica na frente. Sentemos lá fora e aproveitemos para fazer toalhinha de crochê para enxoval. Daí a hora passou rápido. Quando entremos no shopping deu susto de tanta loja que tinha. Era tudo enorme. As moças que trabalham lá devem sofrer para passar escovão naqueles chão tão grandão. Ainda bem que de pedra não precisa passar cera. Falando de passar cera, semana passada a mãe resolveu pegar a diarista para saber das novidades da colônia. Mandou eu faxinar a casa toda antes dela chegar. Tive que lavar até as latas de banha. Mãe disse que Deus o livre nós passar vergonha. Que imagine se ela sai falando que eu não faço serviço de casa, daí que não desencalho mais. Bem no fim, moça não sabia de muita coisa. Só que a mulher do Breganovas que tá com hérnia de fita. Quer dizer, de disco. E tio do primo do pai da Estefânia caiu do trator e pegou traumatismo polonês. Não, esse era outro país. Traumatismo ucraniano mesmo, coitado. Passemos por tudo para conhecer a shopping e já deu fome. Moça da cidade falou que ia levar nós na praça de alimentação. Tinha que subir, mas a escada elétrica não parava no lugar. Segurei firme na Corimão para não erar o passo, mas Corimão puxou mão, foi sozinho e eu dei resbalão. Atrás de nós tinha um homem esperando. Ele falou para segurar na mão dele. Ele era tão bonito que aí deu tremedeira nas pernas e não conseguia mais sair do lugar. Perguntei se dava para tirar a escada da tomada, mas moça da cidade falou que tinha outro jeito. E fomos lá no lugar que tinha umas portas de lata. As portas abriram e tinha caixa lá dentro. Primeiro entrou um senhor de idade que estava de bengalinha. Os números que tinha em cima foram subindo, e quando o caixa voltou, saiu um daqueles moços que parecia de novela. Imagine se fosse sempre assim, ia trazer todos os viúvos da contenda para pôr lá dentro. Chegamos no lugar das comidas, mas nem tinha praça nenhuma. Nada de árvore, igreja, só um monte de lugar de comprar ficha e trocar por marmita. Como comida veio pouco, comi cuca de banana que tinha trazido na Bocó. Ofereci para a moça da cidade e ela disse que não queria. Ela não sabe o que é bom, por isso tá seca que nem cachorro extraviado. Coitada de Estefânia, queria comer peixe e pediu salmão, mas esqueceram de cozinhar, veio tudo cru. Se fosse na contenda, moça que trabalha lá já ia ficar falada. Como é que pode trabalhar no restaurante e esquecer de cozinhar? Eu já, de barriga cheia, comecei a prestar atenção nas vitrinas, mas as roupas tudo pobre, de certo as moças de lá não sabem bordar. Depois achei uma loja tão bonita, cheia de roupa alegre e colorida, e os acabamentos bem caprichados. Quando entrei para olhar, as moças perguntou que fantasia eu queria achar. Não entendi muito bem e falei que era para ir no sarau, nos aniversários e dançar bailão, mas tinha que ser bem moderno. Ela saiu e foi conversar com umas mocinhas e não voltou mais. Mas comprei um vestidão preto, vermelho, cheio de babado na saia que vinha até com flor de colocar no cabelo. Agora quero ver se não desencalho. Fui atrás de umas calcinhas novas também. Não acreditei quando vi o tamanho das calcinhas que tinha lá. Dava para dizer que era luva de primeira comunhão. Eu não vejo a hora de ver minhas calcinhas do lado do cirolão do marido na varal. Meio de tarde nós fomos ver um tal de cinema. Lá vendia pipoca, mas era tão caro que parecia que milho tinha sido plantado em vaso de flor. Lá dentro tinha TV do tamanho de paiol. As imagens estavam tudo borada. Moça da cidade falou que só colocar óculos que desborava.
Coloquei por cima do meu e levei cada susto, porque um monte de coisa saía da TV e parecia que ia bater na gente, que nem banho das batatas fritas quando expira. Depois do filme vi loja de casacão bem bonito, mas era tão caro, que saía mais barato comprar ovelha para fazer a lã. Moça da cidade disse para nós ir com ela pagar conta de luz. Parece boba. Eu já falei que é melhor comprar querosene pro lampião. Quase esqueci de contar que quando chegou, Maresca mandou lavar o rural lá porque tinha muita lama e ficou com vergonha dos caros que estavam tudo brilhante. Mas depois ela fez nós passar vergonha muito mais grande, porque no meio do shopping veio uma voz, não sei de onde, falando assim: Atenção, Maresca Braganovski, proprietária da Rural, placa AVE 5839. Vá no lava-caro porque foi encontrado animal dentro do veículo. Aí andamos até lá e tinha raposa, daquelas bem preguiçosa, porque dormiu a viagem inteira e só foi acordar aquela hora. Quando abri mururada, ela fugiu, entrou num desses carros sem telhado. Moço ficou preocupado, mas falei que não se preocupe, que não precisava trazer de volta, que é assim melhor, que raposa não vai mais comer ovo que uso para fazer as bolachas de nata. Mulher bem arrumada que estava do lado escutou todas as conversas, olhou feio e perguntou o que nós perdemos na capital. Falei que viemos atrás de galinha caipira. Eu não levo desaforo para casa onde já se viu. Antes de ir embora, fiquei sabendo que mais pra frente vai ter patinação na gelo. Quero aprender como faz esse. Já vi aquelas moças da TV que roda e depois jogam pra cima. É a coisa mais linda. Agora vou indo esquentar água pra tomar banho. Quem gostou, aperta e gostei, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar. Assim ajuda eu. Dziękuję e até a próxima.